Viverei evitando alimentos ou existe cura definitiva para candidíase e síndrome fúngica? E como eliminar a candidíase e síndrome fúngica de uma vez, de uma forma definitiva? É esse o conteúdo de hoje. Para você que é nova por aqui, que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre nutrição regenerativa antifúngica, que é aquilo que você tem que fazer para eliminar os sinais e sintomas de vez. E se você é nova por aqui, coloca aqui nos comentários nova, para eu poder passar mais informações para você, para eu poder te atualizar sobre os testes e também te informar o que são os sinais e sintomas da síndrome fúngica, porque eu sei que a primeira vez que vocês escutam falar sobre isso, dá um enrosco aí e fala assim, tá, mas eu não tenho só candidíase, ou eu não tenho só micose, o meu inchaço abdominal não está isolado, está tudo interligado. Então é importante que você compreenda por que todos os sinais e sintomas relacionados ao crescimento de fungos estão conectados. E por que temos que falar sobre alimentação, e não é sobre reeducação alimentar, não é sobre cortar algum alimento específico e viver cortando algum alimento, não é sobre isso e não é assim que você se torna uma bem nutrida. Você já parou para pensar que é impossível você ser uma bem nutrida só cortando alimentos? Só tirando um alimento? É algo incoerente, não é mesmo? Então vamos lá, seja bem-vinda, Jordana, Gabi, Gé, ótima noite para vocês. Bom, para eu começar aqui, antes de explicar o conteúdo de hoje, deixa eu só passar para quem é nova por aqui, um 360 sobre síndrome fúngica. O que eu quero dizer com isso? A síndrome fúngica, a palavra síndrome, quer dizer conjunto de sintomas. Então, quando eu tenho mais de um sintoma, eu sinto que tem alguma coisa de errado com o meu corpo, eu vejo que tem alguma coisa de errado, então eu vejo um problema na pele, bolinhas pelo corpo, descamação, coceira no couro cabeludo, inchaço abdominal, uma língua muito esbranquiçada, acne persistente, a candidíase vulvaginal, a micose, um cansaço que não passa, falta de foco, falta de energia. E tem muitos outros sintomas, aqui eu estou falando alguns para vocês, coceira no ouvido, coceira na garganta, tá? Então, quando você observa que tem um conjunto de sintomas, o nome disso é síndrome. Então, síndrome fúngica quer dizer que você tem um problema relacionado a esse crescimento de fungos, que não está localizado, está crescendo no seu tubo digestivo de uma forma mais específica no seu intestino delgado. E como consequência, você acaba tendo esses sintomas de repetição. E o jeito errado de tratar é só focar em usar medicação e esquecer de se concentrar naquilo que causou o problema. Por que eu desenvolvi a doença? Por que meu corpo não conseguiu combater o crescimento de fungo? Por que eu continuo tendo problema? Eu tive o problema uma vez e não foi embora, usei a medicação, não foi embora, o problema persistiu. E por isso que tudo aquilo que persiste quer dizer que você tem um quadro de desnutrição. Seu sistema imunológico, ele não consegue dar conta do recado. Ele não consegue restabelecer a sua saúde. Então, você entra no modo de sobrevivência. Então, sobreviver é muito fácil. Sobreviver é só você viver com uma vida cheia de remédio, ficar sentada no sofá, assistindo novela, assistindo Netflix, ficar lá sobrevivendo no modo sobrevivência, como se fosse no modo economia de energia. O modo viver de verdade, que é você ter realizações, prosperar, ter sua vida íntima, estar feliz em frente ao espelho, se sentir bem, se sentir bonita, se sentir feliz, se sentir livre. Isso é viver de verdade. E quem está num quadro de síndrome fúngica está no modo sobrevivência. Só que como a pessoa demora para identificar isso, ela fica ali no loop das medicações, ela esquece dessa parte da alimentação, porque ela acaba vendo, você, né, deve ter visto, na verdade, vários conteúdos falando assim, corta o açúcar, corta o açúcar, corta o açúcar, e não é sobre isso. Eliminar a síndrome fúngica não é sobre cortar o açúcar. Eliminar a síndrome fúngica é sobre você tratar a desnutrição, eliminando o biofilme de fungos e controlando a reação do corpo ao processo de eliminação. Porque quando você tenta eliminar o biofilme de fungos, isso gera uma eliminação de toxinas. E para você eliminar essas toxinas, mulher, você precisa de nutrição. Não tem como eliminar as toxinas da morte dos fungos
sem nutrição. Aí que entra o poder da nutrição regenerativa antifúngica. Para quem perguntou aqui, acho que foi a Larissa, colocou psoríase é um fungo? Psoríase é uma doença autoimune. Não é o fungo que faz você ter a psoríase. O que aconteceu com o seu corpo é que o seu sistema imunológico reagiu de uma forma negativa. Então, ele ficou muito acelerado. Então, quem tem Hashimoto, psoríase, doença de Crohn, todo mundo que tem uma doença autoimune quer dizer que o sistema imunológico atacou o próprio corpo. E como se o sistema imunológico, ao invés de defender, ele ataca o próprio corpo? É porque tem algo que está ativando de forma negativa esse sistema imunológico. Então, são gatilhos. Da mesma forma que uma pessoa desenvolve os gatilhos para ter uma candidíase, para ter, por exemplo, a micose, para ter uma dermatite, um inchaço abdominal, um cansaço que não passa, provavelmente você, Larissa, sem perceber, você ativou o gatilho para psoríase. E isso está relacionado à falta de nutrientes. Então, comer um alimento não quer dizer que você absorva esse alimento. Então, isso é um assunto. E também a questão da frequência e a repetição de alimentos que você não consegue digerir e processar, principalmente quando você fez uso de medicação. Então, muitas pessoas que estão aqui, me conta aqui, escreve aqui, se quando você usou medicação, você sabia que você precisava também associar uma terapia nutricional regenerativa, que é o que eu ensino no método, para você não ter gatilhos para crescimento de fungos. Você já deve ter conhecido alguém, por exemplo, que teve, ou aconteceu com você, teve um quadro de infecção urinária, foi lá e tomou um antibiótico para infecção urinária. Ah, vou me curar da infecção urinária tomando antibiótico. Beleza, a pessoa foi lá, tomou um antibiótico, resolvido. Aí passou alguns dias, ou talvez um mês, aí desenvolveu a candidíase. Falou, nossa, acabei de ter um quadro de infecção urinária, por que eu tô tendo candidíase? Exatamente por isso. Então, usou a medicação, não teve a nutrição, porque a pessoa não sabia que tinha que aplicar um protocolo de terapia nutricional antifúngica, mas está escrito na bula, só que eu sei que é difícil de entender o que está escrito na bula, que o antibiótico é gatilho para crescimento de fungos, é difícil de entender lendo uma bula, né? E você não recebe essa informação, você não sai do consultório sabendo disso, muitas vezes. E aí, de repente, você tá com crescimento de fungos e você acha que é normal, né? Aconteceu isso há algum tempo, da infecção urinária, então minha imunidade tá baixa. Só que a imunidade tá baixa sempre? O tempo todo? Não, na verdade, uma medicação vai levando a outra. E é assim que você entra no loop da indústria farmacêutica, no loop do adoecimento. Você começa uma medicação, aí vai para outra, e ninguém te fala que você precisa de nutrição regenerativa, antifúngica, para você parar de despertar esses gatilhos. Olha aqui a Jesus Mello comentando o que aconteceu com ela. Isso é muito comum. Talvez tenha acontecido já com você também, só que você não prestou atenção nisso. Que depois que eu tomei o antibiótico, um corticoide, tem gente que não sabe dos efeitos colaterais, por exemplo, de um corticoide. E aí fica com aqueles vários sintomas, a vida da pessoa vira um nada, né? Porque ela pode entrar até num modo tão profundo de tristeza, de insatisfação com a vida por conta da consequência que aquela medicação gera. E aí talvez você esteja pensando, mas a nutrição certa, porque a alimentação é diferente de alimentação. A alimentação é aquilo que você comeu hoje. Isso é alimentação. A nutrição, que é a terapia nutricional, é algo que você faz com um objetivo específico. No meu caso, no método que eu ensino a vocês, é o protocolo antifúngico, tá certo? Então, é inclusão de alimentos específicos para tratar algo específico, que no caso é a candidíase e a síndrome fúngica. Não é complicado, Gabriela, é simples. É que, claro, no primeiro momento que você recebe a informação, fica ali um emaranhamento de informações. Mas você, com o tempo, você vai percebendo que é simples de entender o porquê você precisa olhar para isso e entender que, uma vez aprendido isso, nunca mais você volta para esse degrau do desconhecido. Você só vai subir degraus na sua vida. Você está aqui para evoluir. Então, o processo de evolução, mulheres, vem com aprendizado. Você não vai sair de onde você está, você não vai sair do problema sem aprender. Então, você precisa aprender coisas novas.
Se você não estudar, se você não aprender, você continua doente, você continua com sintomas. Não tô falando aqui para você fazer uma faculdade de nutrição, não, porque eu não aprendi isso que eu ensino a vocês sobre síndrome fúngica numa faculdade. Eu aprendi isso com base nas informações que eu tive depois, né? Então, são coisas diferentes. Claro que a faculdade é a base daquilo que eu ensino a vocês, né? Então, vamos lá, mulheres. Eu vou explicar para vocês hoje, já vou responder as perguntas, tá? Vou entrar aqui no nosso assunto, que é... Eu tô olhando aqui a pauta que eu deixei aqui para vocês, para não esquecer de falar sobre algumas coisas. Muitas de vocês perguntam, existe cura definitiva ou eu tenho que ficar evitando alimentos para sempre? Eu tenho que cortar vários alimentos? Porque eu sei que vocês pesquisam coisas, querem achar informações em vários lugares diferentes e vocês entram num modo de, assim, atirando para tudo quanto é lado para achar uma informação mágica para se curar. E essa informação mágica, né, eu vou pegar dica ali, vou cortar esse alimento aqui, entra nesse fluxo e não consegue seguir um caminho que você entende o que está acontecendo. Então, a primeira informação valiosa que você precisa receber agora e colocar isso em prática é que ficar cortando alimentos, só cortando não vai resolver. Não é isso que cura, que trata. Tá bem? Então, não tem nenhum alimento que é para sempre, exceto se você tiver, por exemplo, uma alergia alimentar ativa. Lembra do filme do Will Smith, quando ele tá lá no restaurante, ele come um prato Hit Conselheiro Amoroso. Ele come um prato e dá uma alergia imediata nele, que incha a orelha, ele fica com a orelha grandona. Não sei se vocês lembram desse filme. Isso é uma alergia imediata. Nesse caso, se ele entra em contato com o alimento, ele tem uma reação imediata. Isso é uma sinalização que ele não pode entrar em contato com esse alimento. No caso de uma mulher vivendo a candidíase e a síndrome fúngica, pode acontecer com vocês uma reação ao alimento, como por exemplo ao amendoim, isso é um exemplo, que é uma proteína de difícil digestão. Então, como você está com o seu tubo digestivo enfraquecido, essa proteína de difícil digestão para o seu corpo é como se fosse um agressor. E ele não consegue lidar com o processo de digestão dessa proteína. Por mais que você tenha recebido a prescrição de um profissional, come pasta de amendoim que é saudável. Mas para esta situação, este alimento gera uma reação. Então, na fase de tratamento da terapia nutricional, que é o que eu ensino no método, há algumas orientações em relação a alimentos até você regenerar o seu tubo digestivo. E lembre-se, mulheres, o tubo digestivo, ele não é desgrudado dos seus intestinos, que não é totalmente separado da sua vagina. Então, tudo no nosso corpo está interligado. Então, esse processo de regeneração, ele acontece a cada semana. E conforme você entra no processo de regeneração, então restaura esse órgão, depois você volta a entrar em contato com o alimento e você consegue fazer a digestão desse alimento, tá bem? Então, você não precisa eliminar definitivamente alimentos para sempre para se manter curada da candidíase e da síndrome fúngica. O que você precisa compreender é que na fase de regeneração, você tem que incluir alimentos, que eu inclusive dei uma live, não sei se vocês viram, sobre 11 alimentos que vocês devem incluir. Claro que não são só esses, há muitos alimentos, há muito mais inclusão de alimentos do que exclusão. Pega essa chave, muito mais inclusão de alimentos. Então, eita, deixa eu tirar o som aqui. Então, para você regenerar, não tem como você simplesmente só cortar, né? Então, isso é inviável para a restauração celular. Então, quando você pega assim no seu rosto, isso aqui são células. E isso precisa ser restaurado o tempo todo. O lado de dentro também é a mesma coisa. Então, para restaurar as células, precisa de nutrientes. Então, você precisa comer mais, tá? Nutrientes específicos para você poder regenerar. E esse exemplo do amendoim é um exemplo de um alimento que para esta fase, para este momento, não facilita o processo de cura. E lembre-se, quando eu uso a palavra cura, sei que na área da saúde, quando alguém usa a palavra cura, fica parecendo, nossa, mas cura é algo inexistente, não, ou é possível ou não é, dá uma sensação, né, de algo muito diferente, porque há um bloqueio quando se fala de cura. A mulher que está vivendo um quadro, ela há muito tempo, porque eu sei que tem algumas de vocês que está com problema há um mês e tem outras que está com problema há 10 anos, que nem acredita muitas vezes que a cura é possível. Mas lembre-se que
Eliminar sintomas de fungos é igual você tratar uma gripe. Mesma coisa. A diferença é que no processo de regeneração ali da gripe, o teu corpo, ele não está com uma sensibilidade, muitas vezes, alimentar associada pelo uso das medicações de repetição. E no quadro de candidíase, o que vocês acabam fazendo, que eu já fiz lá atrás, quando eu tive a desidrose, a dermatite, a micose, você recebe a prescrição do médico e, claro, você vai seguir a orientação do profissional. E não estou falando que isso aqui é errado. Só que você fica só ali usando as medicações. E aí essa medicação enfraquece mais o seu corpo a longo prazo, porque você não colocou o alimento para regenerar. Tá fazendo sentido? Tá? E na gripe é algo pontual. Você tá gripado, você não tem muito o que fazer. Você não vai ficar tomando um fluconazol para gripe. Certo? Você não toma isso. Então, eu estou dando esse exemplo porque o que faz piorar o quadro, o gatilho principal é a repetição de um tratamento que não funciona. E a falta dos nutrientes para a regeneração celular, regeneração do seu tubo digestivo. E aí você entra no processo de adoecimento contínuo. Então, você consegue sim curar, você cura candidíase, você cura micose, você cura inchaço abdominal, tá? Que muitas mulheres têm, homens também, tá? Que é o que eu falo no feminino, porque mulheres estão na sua maioria. O inchaço, a língua branca, a dermatite, a desidrose, os problemas de pele, você sim cura isso. E tem outras doenças que você entra em remissão, que é no caso o exemplo aqui da Futura Bem Nutrida, que colocou que tem psoríase. Então, no caso dela, ela entra em remissão. Ela consegue normalizar o sistema imunológico, assim como um quadro de hipotireoidismo de Hashimoto, tá bem? Então, a Raíssa colocou aqui, desde os meus 13 anos eu não sei mais o que fazer. Por que você não sabe mais o que fazer, Raíssa? Porque acabou o seu estoque de conhecimento. Você foi em uma consulta para buscar conhecimento. Então, você foi lá na emergência do seu convênio, você foi, talvez pagou consulta particular, você procurou informação na internet, e aí você fica lendo as mesmas coisas, né? Indo na consulta, recebendo as medicações, e você fica repetindo o padrão. É igual uma pessoa que, por exemplo, ela está insatisfeita no seu relacionamento pessoal. Ela é insatisfeita com aquele modelo de homem que muitas vezes ela não vê um futuro, uma construção da família com aquele modelo de homem. E ela vai lá e repete isso em vários relacionamentos. Então, ela troca de namorado, mas com o mesmo perfil. Então, ela só troca ali de nome. Então, vai pro Marco, pro João, pro Pedro. Mas quando olha ali, traça a personalidade, os jeitos, os valores da pessoa são parecidos, incompatíveis com os valores dela. Então, aquilo que você pode estar fazendo é um tratamento incompatível com o seu processo de cura que você tem que passar. Porque a doença é uma mensagem do teu corpo para te avisar que você precisa evoluir. Pega essa chave. É uma informação importante que o seu corpo te dá para você entrar em evolução. A borboleta, para sair do casulo, ela fica ali sofrendo, né, para poder sair, para poder abrir as asas e voar. Quando nós estamos doentes, a gente precisa sair do casulo. A gente precisa se libertar daquela casca que está prendendo, fazendo com que você não chegue no próximo nível. E isso muitas vezes é porque você ficou ali naquela situação e alguma coisa te prendeu ali naquela situação, daquele processo de adoecimento. Tem alguns exemplos, mulheres, de pessoas que se acostumam tanto a viver no estágio da doença que elas normalizam essa doença. Então, eu vivo com isso aqui há 10 anos, é assim mesmo, não tem cura, isso aqui faz parte de mim. Ela coloca isso dentro da personalidade dela, é algo enraizado. E não é. Nós não estamos aqui para permanecer em estado de sofrimento, e sim para entender o porquê que está acontecendo esse incômodo e sair desse incômodo. Então, você não tem que viver longe dos alimentos que você gosta, longe das refeições, conforto, o alimento que sua avó prepara, que sua mãe prepara, as situações especiais. Ontem, por exemplo, eu fui jantar, tomei um vinho,
vida normal, com escolhas compatíveis com aquilo que eu gosto, que eu escolho comer. E isto também vai acontecer e pode acontecer com você. Só que antes, você precisa compreender por que você está repetindo e fazendo as coisas tudo igual. Então, buscando o mesmo tipo de tratamento. Ai, tô com coceira, tô com dor, tô com candidíase. Vou lá e pego o bendito fluconazol de novo, a mesma pomada e faz a mesma coisa. Coloca aqui o seu sintoma para eu entender qual é a sua dor, para eu ver como que eu já posso te ajudar e o que você já tentou fazer do seu tratamento. Ah, Sheila, eu já tentei cortar isso, já tentei usar essa medicação. Coloca aqui nos comentários para eu poder te ajudar. E a Milame colocou aqui, Milame. É que às vezes os nomes que vocês colocam aqui no nome de vocês não dá para entender muito bem. Desculpa se eu tô lendo errado. Ela escreveu assim: Sheila, independente se tem candidíase ou não, com o tratamento a gente deixa de ser desnutrida? Sim. O método, ele serve para prevenção e para tratamento. Então, quem está com alguns sintomas, mas não tem candidíase, não necessariamente não começou a ter um crescimento de fungos. Porque fungo, mulheres, está presente em todo mundo. Os fungos são naturais do meio. É a oportunidade que faz o fungo crescer e causar incômodos. Todo mundo tem, assim como bactérias. E o estágio de desnutrição, ele vai acontecendo lentamente, porque o corpo vai segurando a onda. Só que com o processo de envelhecimento, o negócio aperta. E aí você começa a sentir muitos sintomas, tá? A Valdirene colocou: corticoide atrapalha no processo de candidíase, tem artrite. Tem duas situações que você precisa avaliar esse uso de medicação. A medicação te salva da morte, não tem uma outra alternativa? Se essa medicação te salva da morte, é algo que precisa estar presente na sua vida. Então, você não vai cortar essa medicação, certo? O médico te orientou isso para te salvar. Agora, só colocar a medicação e não fazer nada a respeito da sua alimentação, da sua nutrição, você não está fazendo ali o seu cuidado para regenerar o teu corpo. Então, se ninguém falou isso para você até agora eu estou te passando a informação. Qualquer pessoa que está aqui usando anticoncepcional, inibidor de bomba de próton, omeprazol, pantoprazol, corticoide, antifúngico como fluconazol, cetaconazol, externo ou interno, porque pode ser através de shampoo, pomada, ou pode ser através de cápsula, precisa associar ao protocolo que eu ensino dentro do método. Porque se você não associar a esse protocolo, o problema vai voltar. E não adianta você pegar a listinha de alimento e só cortar alimento, que isso não te faz ficar bem nutrida. Lembre-se disso. Você não consegue absorver e aproveitar os nutrientes daquilo que você está comendo, nem inserindo mais nutrientes. Você só está cortando. Então, tô cortando aqui, diminuindo esse açúcar e tudo mais. Tá, ótimo, que bom. Se você estava exagerando, continue nesse processo. Só que não é isso que faz você consumir, por exemplo, mais metilfolato, mais vitamina B9, que precisa para regeneração dos tecidos. Eu fico apertando aqui para vocês entenderem que quando eu falo célula, isso aqui é célula, isso aqui é célula, tá bom? Então precisa regenerar. E o lado de dentro é a mesma coisa, tá? Sei que muitas de vocês já sabem, né, dessas informações acompanhando os vídeos, mas sempre há pessoas novas por aqui, então eu entro nesses detalhes para ficar claro para todo mundo, porque a gente aprende por repetição, todos nós, eu também, tá? Eu demorei também para entender isso, então eu compreendo aí a dor de vocês. Então, a Valdirene colocou: o fluconazol já não faz mais efeito para mim. A mutação genética nos fungos, assim como nas bactérias, acontece. Então, não é só o ser humano que é inteligente, fungos e bactérias também estão aqui na Terra antes de nós. Então, você acha que você tomando o antifúngico, acabou, exterminou da galáxia. Não, ele faz mutação. Então, a mutação é alteração das células e ele fica mais forte. Por isso que há o superfungo. Não sei se vocês escutaram a notícia da Candida auris, por exemplo, que causou algumas mortes na época do Covid, porque esse é um fungo já com uma mutação e que não há tratamento em caso de UTI, tá? Isso é caso de UTI, não é o caso de vocês. A pessoa que entra nesse estágio desse fungo, ela entra em óbito. É difícil salvar uma pessoa com esse quadro, tá bem?
Peraí, mulheres, perdi aqui os comentários de vocês. Sobre o anticoncepcional, a Monique perguntou aqui, eu posso manter o anticoncepcional e ficar bem nutrida? Sim, você consegue fazer um equilíbrio disso. Na fase de reconstrução do método, inclusive, a gente fala sobre nutrientes e dosagens ali de alimentos ou de suplementos, se necessário, para você associar ao uso do anticoncepcional se você não quer deixar de usar, tá bem? Então, tem como, sim. Quando eu falo aqui para vocês das medicações de repetição, são principalmente corticoide, o antibiótico, que são os principais gatilhos, tá bem? O anticoncepcional, ele faz você baixar o aproveitamento de vitaminas e mexe também com hormônios, claro, por isso que a gente não engravida quando usa, tá bem? Aqui, ali colocou herpes de repetição. Então, no caso de herpes de repetição, mulheres, a maioria da população também já entrou em contato com o vírus da herpes. O que acontece é que tem alguns corpos que tem mais sensibilidade ao vírus, porque herpes é vírus, não é fungos, tá? Não são fungos. Só que você pode ter um problema com fungo junto com herpes. Isso é muito comum, porque tudo é oportunidade do crescimento. Então, se há essa oportunidade, acontece o crescimento. Então, dentro do método, você também recebe informação para o tratamento de herpes, tá? Isso tá lá na fase de eliminação. O método são 4 fases. As fases que estão liberadas para vocês que estão entrando agora, que tá lá disponível, tá bem? É a fase de regeneração e eliminação. Depois entra a fase de reconstrução e manutenção. E aí, nessa fase aqui de eliminação, é quando você elimina aquilo que está causando problema dentro do seu corpo. Os parasitas, né? O fungo é um tipo de parasita. E no caso do vírus, você inibe esse vírus, não deixa ele crescer, tá bem? Mas não fique se sentindo mal por ter um problema com ela, falar, ai, mas por que isso tá acontecendo comigo, só comigo? Não, acontece com um monte de gente, todo mundo já entrou em contato. É claro que cuide-se de você, né? Você precisa cuidar do teu corpo. Não dá pra você ficar com esse problema acontecendo o tempo todo. Se ele está acontecendo o tempo todo, está sim faltando nutriente. Porque é um nutriente, um aminoácido específico que você precisa consumir, além de outros nutrientes, tá? Eu tô falando dele específico, que é a lisina, para você inibir o crescimento desse vírus. E aí, no caso da síndrome fúngica, você precisa incluir alimentos que fortaleçam sua imunidade, seu DNA, tá? Sua microbiota, que é os bichinhos que vivem dentro de você, para você conseguir sair do quadro. Caso contrário, você pode usar a medicação que for. Você pode, assistir essa live aqui hoje e voltar aqui daqui 2 anos com o mesmo problema. Você sabe que teve uma bem nutrida? A gente teve o último encontro do método que aconteceu há pouco tempo, que tá acontecendo aí a cada semana. E quem entrar vai participar desses encontros, né? Que é privado, em outro local, não é aqui nas mídias sociais. E teve uma bem nutrida que falou que ficou me acompanhando por 2 anos, até ela entender que não dá, a medicação não vai tirar ela desse buraco, desse fundo do poço, até ela acreditar no poder da nutrição na vida dela. Porque muitas vezes a sensação de impotência, de incapacidade que a mulher fica, de eu não vou sair desse quadro, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, é algo de senso de merecimento para receber o nutriente, o melhor tratamento. Ela acha que o que ela merece de tratamento é a caixinha lá com fluconazol cheia de corante. Eu não tô falando que não serve pra nada o fluconazol, tá? Agora eu tô falando de uma pessoa que fica 10 anos usando a bendita medicação. Isso não dá pra você aceitar, tá? Eu gostaria que alguém, quando eu usava lá as minhas medicações, seja pra acne, as tentativas frustradas também aí com o antifúngico, que alguém tivesse me falado isso, e é por isso que eu trago isso aqui pra vocês. Por isso que eu estou no domingo à noite trazendo esse conteúdo aqui pra vocês, tá? Porque eu gostaria de receber essa informação lá atrás. Me perguntaram aqui, Ana, tenho caspa, dermatite seborreica, tem a ver com síndrome fúngica? Mulheres que têm dúvidas em relação a sintomas, tem um teste no link do meu perfil chamado síndrome fúngica, faz só ele. Nesse teste, você entende os sintomas da síndrome fúngica, tá bom? Então, quanto a isso, é facinho de entender. É óbvio que eu falando aqui, você pode ficar confusa, mas esse sintoma aqui se encaixa, mas pensa o seguinte, você tem dermatite seborreica, caspa, o que é isso? É fungo, gente.
é fungo. Ah, mas eu tenho a síndrome. Síndrome é 3 ou mais sintomas. Eu tenho certeza que a Ana aqui tem um cansaço que não passa, pode ter uma língua muito esbranquiçada, tem uma pele que tem bolinhas, descamação. Cada pessoa terá sintomas diferentes porque depende do órgão que reage mais, que vai ter uma reação maior, tá bem? E a descamação nas dobras aqui, igual a Ivone colocou. Sim, isso é fungo, tá bom? Peraí que eu tô voltando os comentários de vocês. A Flá colocou aqui. Ela faz o tratamento com a Nutri. Primeiro você precisa entender se a Nutri tem uma formação, uma especialização em síndrome fúngica. Então, ela saber o que é uma coisa. Ah, eu sei o que é síndrome fúngica, mas saber todos os passos para tratar, como que ela sabe, né? Então, qual é a expertise dela, a experiência dela. Então, esse é um ponto importante para você saber. Igual quando, por exemplo, você vai passar com um médico sem você saber a especialização desse médico, né? Então, quando vocês entram aqui, vocês veem que o conteúdo meu é direcionado, especializado para isto. Eu mostro para vocês os relatos de cura das bem-nutridas, os relatos de eliminação de sintomas. Então, é importante você ter essa firmeza e essa certeza, tá certo? E a questão do emocional, pensa o seguinte, você acha que as suas emoções estão separadas do seu corpo? Você já viu uma pessoa que emocionalmente ela é instável e ela tem um estilo de vida muito saudável, muito equilibrado? Claro que o equilíbrio ele é um pêndulo. Às vezes a gente puxa para cá, por exemplo, eu tô puxando o meu final de semana pro trabalho. Então, eu tô muito mais pro trabalho. Então, eu deixei de lado algumas coisas. Então, tudo na vida é pêndulo, tá certo? Então, pensa o seguinte, a emoção, quando você está ali vivendo há 1 ano, 2 anos, 3 anos, nesse estágio emocional desequilibrado, que o pêndulo só tá de um lado, essa pessoa, ela sabe incluir alimentos, ela tá lá cuidando da regeneração dela, do processo dela? Eu arrisco dizer que não. Então, você acreditar que o problema é a minha emoção que está causando o problema, é como se você estivesse separando o físico da emoção. O corpo é separado da emoção. Isso não existe. Está tudo junto, tá? Então, uma coisa leva a outra. Então, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, o que faz a serotonina agir? Precisa de B6, precisa de estímulos certos, compreende? Então, uma coisa está relacionada à outra. Claro, se você se coloca numa situação de estresse, de infelicidade por alguma situação que você demora a tomar uma decisão e você fica naquela situação, então você fica gerando um estresse e um estado de insatisfação. Então, se você não percebe que você está fazendo isso, isso é um gatilho, tá? Que vai te levar a comer mal, tá? Porque a pessoa tá infeliz, vai lá e come coisas que não favorecem e também não inclui coisas que nutrem, né? A pessoa não vai falar, nossa, vou acrescentar aqui no meu prato um pedaço de, por exemplo, de abóbora para eu consumir mais fonte de beta-caroteno para eu proteger o meu processo de regeneração. A pessoa não vai pensar isso que está com problema emocional, entende? Então, é importante compreender onde você está, tá? E não focar só, é minha emoção, tá bem? Bom, mulheres, deixa eu puxar aqui de novo as perguntas. O processo de rinite, sinusite, bronquite, todas as doenças com final ite. Então, tudo aquilo que tem final ite é sinal que o seu corpo entrou num processo ele está incomodado. Pensa assim, o seu corpo está incomodado, por isso que ele está causando essa reação, e tem alguma coisa que você não percebe que você está fazendo que está causando essa reação, tá? Então, lembra da questão do amendoim que eu falei para vocês? A digestão do amendoim é difícil.
E no caso de síndrome fúngica, nesse momento não favorece você comer esse amendoim para você se curar. E aí você tá com um quadro de rinite e você vai lá e come uma sobremesa, uma pasta de amendoim que tem, por exemplo, esse alimento ali. Só que você tá num quadro que o teu corpo tá num estado de sensibilidade alimentar. E aí você fica ali no loop. Então tem relação, tá? Todas as doenças com final IT. Tem um outro teste, é porque eu não quero confundir vocês, tá? Mas no link do meu perfil tem vários testes. Não precisa fazer todos esses testes, tá? Mas o de sensibilidade, para você entender se o exemplo do amendoim, está causando alguma coisa, e os últimos 30 dias tem a presença de coisas que estão causando problema a você, tem esse teste lá. Mas lembre-se, o mais importante, não é sobre cortar o alimento, é sobre aquilo que está faltando ser incluído para que você tenha um sistema imunológico restabelecido e consiga trabalhar para te proteger. Tá? Para te proteger contra fungos e para te proteger contra esse processo de sensibilidade alimentar. A Cristiane perguntou, você tem alguma dieta relacionada à combinação de alimentos fora do curso? Não. Tudo que é sobre vencer, eliminar os sinais e sintomas da candidíase e da síndrome fúngica está dentro do método, tá? Tá na fase de regeneração do método. A Maria que colocou o quadro dela. Mulheres, sobre socorro, sobre pedido de ajuda que muitas vezes vocês me mandam. Lembre-se que a minha parte, eu faço ao máximo aqui para entregar as informações, mas você precisa fazer a sua parte. Eu não posso fazer a sua parte. Infelizmente, não tem como. Por isso que tantas vezes você foi na consulta e você saiu sem resultado. Por quê? Porque ali na consulta você recebeu um fragmento de uma informação e esse fragmento de informação não é toda a informação que você precisa para eliminar sintomas. Então aqui a informação principal que eu te trouxe hoje, que é o objetivo do conteúdo, é te confirmar que você não vai ter que ficar cortando alimentos e deixar de comer as coisas que você gosta para eliminar a candidíase e a síndrome fúngica. Estou te falando isso. E para isso, para você sair desse estágio de adoecimento, você precisa incluir. Você precisa eliminar do jeito certo. Ah, Sheila, mas eu elimino do jeito certo. Usei a medicação. Não é certo. Caso contrário, você não tinha o sintoma. Tinha resolvido. Então, para um quadro que não é crônico, a pessoa teve uma vez, usou, resolveu porque ela não estava desnutrida, beleza, para ela funcionou. Para você não funcionou e para mim lá no passado não funcionou porque o estágio de nutrição, ele estava severo. Isso pode vir desde a infância. Tá? Principalmente se é uma criança que ficava muito doente. Isso é um exemplo, tá, gente? Então, compreenda que não adianta ficar no estágio de me socorre por quê? Você precisa se socorrer. Tá? Esse socorro é o quê? O aprendizado. Para você sair desse estágio, você precisa aprender o caminho correto. Enquanto você não compreender isso e não largar esse medo, o medo de não sei o que fazer, não sei. Eu estou falando, tratamento está lá, está no link do perfil, o passo a passo para você aplicar. Ah, Sheila, mas e o valor, não sei o que lá, quanto você vale? Quanto você vale? Se você não se valoriza, quem vai te valorizar? Se você valoriza mais a farmácia, quem vai te valorizar? Se você valoriza mais o sofá e da sua casa para outras pessoas ficarem sentadas e você não tem algo para fazer por você, porque você não tem coragem de se cuidar por medo, quem vai te valorizar? Tá? Então, o socorro vem de você, da sua tomada de ação. Eu aqui faço a minha parte. Eu entro aqui ao vivo, quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe disso. Toda semana eu entro para orientar, tirar as dúvidas de vocês. Mas o passo a passo, o tratamento não é aqui tirando numa live. Aí eu vou pegar uma dica e vai transformar todos os meus sintomas. Não, tem que fazer o passo a passo, tá? Tem que aplicar as informações que eu coloco lá dentro do método. Tá bem? Quem tiver dúvida, Sheila, eu quero entrar no método, estou com dúvida, pergunta aqui que eu tiro a dúvida, tá bom? Pra você não entrar com medo, achar que, mas eu vou entrar, se não der certo, eu estou aqui entrando ao vivo também pra tirar a sua dúvida, tirar o seu medo, tá bem?
E se quiser perguntar alguma coisa por direct, pode entrar. Inclusive, amanhã tem encontro das bem nutridas. Então, vocês entrando, quem entrar hoje, Sheila, tô com dúvida, tenho 50 dúvidas. Você tem 50 respostas. Sheila, eu quero fazer a pergunta ali. Estaremos lá ao vivo para tirar sua dúvida. Você quer tirar na plataforma? Você tira na plataforma. Então, você não fica mais com dúvida. Bom, deixa eu voltar aqui nas perguntas. Quem está tomando chá para se curar, vocês conseguem entender que o chá não te cura? Um alimento específico não te cura e o chá não te cura, Gabriela. O conjunto do que você faz, do passo a passo que você aplica, acho que eu estou regenerando, incluindo esses alimentos nessa fase aqui. Agora estou na fase de eliminação, com extrato padronizado, na dosagem certa, isso eu ensino no método, tá? Na dosagem certa, então estou fazendo isso aqui. Próximo passo, estou regenerando o meu tubo digestivo, então eu vejo que isso aqui eu não consigo comer, então eu estou suplementando os 3 nutrientes aqui que eu não consigo comer, que você vê lá que eu ensino no método. Então, é um conjunto de coisas simples de serem feitas, que através disso vocês eliminam o sintoma. Agora, eu vou tomar o chá aqui de hibisco, vou tomar o chá de alecrim, vou tomar o chá de orégano e esperar, isso não regenera, tá? Isso não faz você se nutrir, tá bem? É um conjunto de atitudes que faz você se nutrir, você eliminar os sintomas. Por isso que é um passo a passo. Por isso que eu fiz um método em formato de fase e de passo a passo, tá bem? A Cristiane comentou aqui sobre a alopécia, que ela cortou alguns alimentos e ainda continua com o problema. Então, só cortar o alimento é exatamente esse exemplo que eu dei. Você vai ficar nesse loop. Arrisco dizer que você vai voltar aqui daqui a um ano, se você não fizer o tratamento do jeito certo, como eu ensino no método, você vai voltar daqui a um ano com as mesmas queixas. Não é sobre mulheres cortar o alimento só. Entende? Anota isso daí. Não é sobre cortar o alimento. Ai, não vou tomar o leite de vaca. Tá, mas o que você vai incluir? Como você vai incluir? É igual as pessoas que decidem se tornar vegetarianas. Ah, eu vou me tornar vegetariana por questões de sustentabilidade, questões de valores, legal. Só que a pessoa não se nutre. A pessoa começa a ter vários efeitos colaterais por desnutrição. Entra no estágio inflamatório, pode entrar no estágio também de síndrome fúngica. Tá bem? A Clésia colocou aqui, meu filho de 6 anos está em tratamento há 5 meses sem solução. Ele tem caspa no couro cabeludo, em locais, manchas nas unhas. Sigo rigorosamente o tratamento. Então, Clésia, é porque o tratamento que você está fazendo, é bem possível que seja ali uma sequência de medicações, né? Então, o que foi passado ali pelo médico foi uma sequência de medicações. E uma criança, vocês que estão aqui que desejam ser mães ou que já são mães, o que acontece com seu filho, independente da idade, se tem 10, se tem 15, se tem 20 e vive na mesma casa que você, é reflexo do que está acontecendo com o pai e com a mãe. Dificilmente não é, porque os hábitos são semelhantes. Então, os costumes são semelhantes e aquilo que ele recebeu é teu, né? Então, metade do pai, metade da mãe. Então, precisa ter esse olhar também para você, Clésia. É bem possível que você tenha que se tratar primeiro e isso vai refletir no seu filho, tá bem? Você precisa aplicar o método e isso vai ser refletido nele. Ai, que bom, Sandy, ver aqui a sua mensagem que se está evoluindo. Parabéns, viu? Feliz por você. Celebra. Gente, cada sintoma que você elimina, celebra. Então, você que já está no método, eu sei que a maioria de vocês estão aqui, vocês não estão lá. Então, quem está no método, eu sempre falo para celebrar. Então, cada sintoma que você vai eliminando precisa ser celebrado, porque quanto tempo você já estava com aquele sintoma, você nem, né? Já estava até acostumado com o que é ruim. Quantas pessoas se acostumam com o que é ruim, né? Até tudo na vida, né? Às vezes é com uma doença, com um relacionamento, com um trabalho. A Bia colocou o exame para confirmar a síndrome fúngica. Você tem exame para confirmar o diagnóstico local no corpo.
Então, eu quero confirmar na unha, quero confirmar na região vulvovaginal, no couro cabeludo. Então, Bia, depende quais sintomas você tem. Então, você tem em todas as partes do corpo? Arrisco dizer que você tem em uma, duas partes do corpo que tem algo que te incomoda mais. Então, você consegue sim. Se você precisa ver para crer, eu quero lá fazer uma raspagem na minha unha para ter certeza do problema, né? A unha tá quase caindo lá, esfarelando, mas mesmo assim você quer fazer um exame. O médico tem como fazer. Aí você vai sair com essa informação, que é fungo, tá? Se não for fungo, não esfarela, não descama, tá? Aí sim é sintoma de outra coisa. Não coça. Sobre o meu tratamento, mulheres, a Ponce perguntou aqui, está no link do perfil aqui do Instagram, tá? Então, método SP, que é método Sheila Pacheco, tá? Por isso que é SP, não é de São Paulo, não. Eu dou risada porque teve uma bem nutrida que falou, o SP é de São Paulo? Eu falei, não, é de Sheila Pacheco, tá? Porque eu que desenvolvi esse método. Então, o método está aberto. Então, para você fazer a sua inscrição, é só clicar no link azul que tem aqui no perfil. Você está assistindo no YouTube, tem um link aí embaixo para você fazer a inscrição, tá bem? Então, você entra e você recebe o seu acesso, seu login, sua senha. Você entra na plataforma e tem lá as fases, as 2 fases iniciais, e depois é liberado mais 2 fases, tá bem? A Monique perguntou, como a acne está associada à síndrome fúngica, sendo que é bactéria? Então, Monique, você estudando um pouco mais, você entende que não é só bactéria. Tem a malacésia, que é um fungo que vive na pele. Então, tem uma chamada acne fúngica, que são as bolinhas que são causadas por fungo. Aí, Sheila, eu tenho acne bacteriana. Meu médico disse aqui que a acne é bacteriana. Beleza, o que você vai fazer para tratar essa acne bacteriana? Você vai tomar antibiótico? Tá bom, já tomei também eritromicina, já tomei muita azitromicina por conta de problema na garganta. Aí fica nessa vida, nesse loop de tomar anticoncepcional, sem corrigir a sua nutrição, sabe o que vai acontecer? Aí vem a candidíase, vem a micose, vem a dermatite, tá bom? Então, eu falo isso aqui, pra dar esse despertar pra você. Muitas vezes a gente aprende por amor ou pela dor. Na verdade, todo momento da nossa vida é assim. A gente acaba aprendendo mais pela dor. Então, a gente aprende mais quando a gente tá ali no sintoma, esperou o negócio acontecer, fez aquilo que sabia que não era a melhor opção, e aí o problema veio. Francisca, como posso substituir a açúcar? Tem várias formas. Essa é a parte mais simples, inclusive. Peraí que eu perdi, mulheres. Perdi os comentários. A Luma aqui colocou o relato dela falando dos sintomas. Então, Luma, se o seu caso você já entendeu aqui escutando os vídeos e vendo, aplicando os testes que tá lá no link do perfil, você já compreendeu o que é síndrome fúngica, é o passo a passo do método. É isso que você tem que fazer. Sheila, eu quero continuar usando essa medicação aqui porque é uma medicação que me livra da morte, é uma medicação que salva meu corpo. Beleza, você continua fazendo seu tratamento com o médico. Gente, não estou orientando que vocês parem de usar o que vocês estão usando. Eu estou orientando que não façam só o uso das medicações, porque isso não te faz regenerar, reconstruir, tá? Isso é uma ilusão. A indústria farmacêutica quer que você fique cliente dela pro resto da vida. Quer lucro, tá? Josi, o link do método está no link da bio, tá? Os encontros de dúvidas do método, eles são semanais. Então, tem um encontro por semana. Pode acontecer aos sábados ou de segunda-feira. Quando vocês não podem assistir, todos ficam gravados. A dúvida do colega da Bem Nutrida, normalmente é a sua dúvida, tá? Você aprende com a dúvida do outro. Então, é importante que você escute a dúvida da outra pessoa, porque você aprende muito com o outro.
E na plataforma do método, você tem uma área que você faz as perguntas. Então, por exemplo, eu estou explicando para vocês sobre N-acetilcisteína. Não se assuste com esse nome, tá? É um nutriente, um aminoácido que pode ser utilizado em caso de muita produção de muco, ou se o fígado está com dificuldade de eliminar toxinas. Isso eu ensino lá direitinho. Aí você tem uma dúvida sobre essa N-acetilcisteína. Sheila, não entendi muito bem, tô aqui com muco, não sei se é pra mim. Você escreve sua dúvida. Então, você tem um suporte lá para tirar as suas dúvidas de segunda a sexta-feira. Então, por isso que eu disse, você tem 50 dúvidas, você tem 50 respostas, tá? Sobre o método. Então, embaixo ali dos vídeos na plataforma tem a área que você coloca a sua pergunta. Tem módulos que tem mais de 5.000 perguntas. Tem módulos que tem muitas perguntas, 300 perguntas, 400 perguntas, porque a gente tá na turma 19. Vocês que estão entrando agora, estão entrando na turma 19. Então, já tem muitas respostas ali de coisas que você falou, nossa, nem tava pensando nisso, mas aqui eu já tenho minha resposta também. Então, é bem fácil de você interagir e tirar suas dúvidas e participar dos encontros também semanais, tá? Que aí é outra coisa. E o método, ele é dividido por fases, tá? Então, como eu disse, são 4 fases. As 4 fases que eu criei é a fase de regeneração, que é essa alimentação regenerativa antifúngica, tá? Que é essa que vocês não sabem fazer quando vocês vão usar lá o fluconazol pela primeira vez, o cetoconazol, o antibiótico, o corticoide, até mesmo o anticoncepcional. Então, essa alimentação eu ensino pra vocês. E já trago aqui a sensação de paz, que não é sobre só ficar cortando alimento, gente. Não é sobre isso, tá? É sobre inclusão. Vocês vão comer mais inclusive, do que vocês estão comendo agora. Tem a fase de... E quem precisa emagrecer, emagrece. Quem não quer emagrecer, mantém a massa magra, que eu ensino lá. A fase de eliminação, que é a fase que eu ensino antifúngicos naturais, se necessário. Eu ensino quais momentos usar ou não, tá? E também ensino todas as vias de eliminação, porque você elimina as toxinas dos fungos pelo fígado, pela urina, pelas fezes, pela respiração, pela transpiração. Então, você precisa aprender a entender esse processo de eliminação. É algo simples, tá? É simples. Mas é que tem coisas na alimentação que você inclui que você ajuda esse processo. Então, você precisa entender, eu tô colocando, por exemplo, aqui os alimentos vermelhos que a Sheila indicou ali, que ajudam no processo de eliminação dos fungos. Então, lá você compreende isso. Faltou um exemplo, tá? Tô dando alguns exemplos só para ficar fácil de entender. Eu passei o dia inteiro sem incluir um alimento verde escuro. Então, não comi salsa, nem cebolinha, nem rúcula, nem agrião, nada disso, nada verde escuro. Então, isso já mostra que a tua via de eliminação, ela vai ficar impactada, porque você precisa desses alimentos verdes escuros durante a fase de eliminação. Então, lá eu ensino para vocês terem esse olhar 360 da inclusão dos alimentos no dia a dia de vocês, a cada refeição. É pensar a cada refeição, tá? Então, fica fácil para, se surgir dúvida, você sabe onde perguntar. A Ana aqui comentou que já foi em ginecologista, tomou injeção, medicações, pomadas, e o problema volta. É essa repetição aqui, mulheres, que acontece com a Ana Mona Lisa, e que acontece com muitas de vocês, até vocês compreenderem a parte da nutrição certa. Não é reeducação alimentar, não é comer colorido, não é sobre isso, tá? É uma alimentação específica antifúngica, que é essa que eu ensino para vocês. Então, até você chegar a essa informação, você já vai ter passado com alguns médicos. Tem gente que passou em 2, tem gente que passou em 10, porque o médico, ele vai te socorrer na dor. Ele vai te dar uma coisa para remediar, para tirar a dor. Tá? É esse o papel dele lá no pronto-socorro e tudo mais. Então, para entrar no método, o link está no perfil. Todas as fases, todos os alimentos a serem incluídos, os checklists, tem no método, tá? Então, tem lá os checklists, tudo organizado, os vídeos. É simples de assistir, tá? De aplicar. Ó, a Ju aqui, maravilhosa, tá no método. Lu, o link tá no perfil aqui do Instagram, tá bom? Luma. A Magda perguntou, pessoas com dificuldade para entender, consegue entender o método? Consegue.
porque lá é muito mais visual. O jeito que eu explico aqui pra vocês por live é um jeito mais generalista, porque o fato de eu estar aqui conversando com vocês é pra mostrar pra vocês que não é esse problema, que não é só usar medicação. Então, é algo para elevar a consciência de vocês. Lá no método, é tudo muito bem didático. Então, fica simples de entender. É fácil de compreender, tá bem? Então, qualquer pessoa pode entrar, seja uma pessoa de 18 a 80, 90 anos. E não entendeu? A Magna não entendeu, por exemplo, a questão da inclusão dos alimentos para o DNA. Então, eu coloquei lá a lista de alimentos, falei, mas não entendi aqui a questão da manga. A manga é doce, mas eu posso comer manga. Quanto de manga eu posso comer? À vontade, posso comer 10 mangas no dia. Então, manga, eu ia falar. Então, a manga, ela pode estar presente, inclusive, no tratamento da síndrome fúngica. Mas há a explicação de como você vai comer esses alimentos. Mas se você não entendeu a explicação que eu coloco lá, aí você escreve, olha, não entendi aqui com relação à manga. Aí você vai receber a sua resposta, até você entender. Tá bem? Que bom, Rose, que está melhorando. Rosângela, maravilhosa. A Adriana colocou aqui, você é parente dos donos das farmácias Pacheco? Não, gente, não sou. Não conheço. Talvez é igual, tipo assim, tem alguma coisa com o nome Silva, quer dizer que todo mundo... Porque Pacheco não é tão comum quanto é Silva, né? Mas achei engraçado o comentário da Adriana, mas não sou, não, tá? Até porque se eu fosse parente da farmácia Pacheco, eu não tava falando aqui de nutrição, eu tava falando pra vocês comprarem o fluconazol. Vai lá na farmácia, compra mais, compra a pomada, compra tudo que tem lá na farmácia e tudo mais, né? Então, seria esse... se o meu valor fosse remédio, né? Porque tudo na nossa vida é sobre os nossos valores, né? Sobre a nossa missão, a questão de prosperidade, de onde a pessoa quer prosperar, né? Então, eu prospero através da nutrição. Inclusive, eu estou abrindo uma formação para profissionais da saúde. Então, seja farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, que queira aprender protocolo antifúngico, queira aprender a prosperar na internet. Então, se você está aqui e se identifica, eu tô colocando alguns conteúdos nos stories, mas a nossa conversa é pelo nosso grupo do Telegram, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, pode me mandar um direct que você recebe o link para acesso, tá bom? A afta tem relação com fungos? Perguntaram aqui. A afta não tem relação direta com fungo, ela tem relação com o seu estômago. Alguma coisa vem acontecendo com o seu estômago que reflete na sua boca, causando a afta. Então, você pode ter a afta e ter outros sintomas da síndrome fúngica. Então, a afta é uma consequência do conjunto de coisas, de situações que o seu corpo não está conseguindo lidar. Então, para ficar mais claro, lembre-se que se tem afta de repetição, não é normal. É bem possível que você esteja com baixa também de B12, tá? Então, tá desnutrida, tá faltando B12. Então, aquela B12... Sabe que a pessoa acorda cansada, se arrastando, acorda lenta, fica lenta até 11h30, meio-dia para poder agir? Isso é uma sinalização, muitas vezes, de cortisol, né? A pessoa que fica dormindo muito tarde, uma vida assim, isso impacta, claro, no ciclo do sono, no ciclo circadiano, e pode ser também uma baixa de B12. E esse é um sintoma da afta, tá bom? A Sônia perguntou onde fica a área de membros. Fica na Hotmart. Então, aqui no link do perfil, quando vocês entram, tem um botão verde para comprar. Aí vocês vão preencher na plataforma Hotmart e o acesso vai para o e-mail de vocês. Então, é importante vocês olharem a caixa de spam e colocar um e-mail
que vocês acessem esse e-mail, tá? Porque é pra lá que vai o link. Se você pagar em boleto, demora um pouquinho mais, que é o tempo de compensação do boleto. Depois que compensou, você recebe o seu login e sua senha da Hotmart para acessar a área de membros e depois os clubes, né? O clube das bem-nutridas, toda a parte de suporte. A Cíntia aqui tá falando de desconto, a Cíntia Bastos. Esse valor que está disponível aqui para vocês, de 100, eu acho que tá 147, né, parcelado. Digo acho porque tem o ajuste do preço ali da Hotmart, né, da própria plataforma, quando vocês parcelam em 12 vezes. Esse já é o valor com desconto que vai se encerrar. Eu não vou deixar esse valor, porque tudo, gente, tem reajuste, IGPM. Então, tudo aí na sua casa, você teve reajuste de valores. Então, o método tem reajuste também, porque é todo um suporte, igual eu disse para vocês. Tem suporte segunda a sexta, tem equipe, tem tudo isso. Então, esse valor aqui, que o valor original é R$3.000, ele está com 50% de desconto. E aí, depois, eu encerrando aqui essa turma 19, vai ter um reajuste. Então, eu sugiro que você aproveite esse desconto para você cuidar aí do seu corpo e você colher esse resultado ainda esse ano. Quando você pensa assim em desconto, em quanto você gasta em outras coisas, faz uma análise das últimas coisas que você gastou. Você investiu ou você gastou? Eu comprei um micro-ondas, eu comprei a cortina, eu comprei na Black Friday o sapato, eu comprei o sofá. E você? Você não merece? Você não merece nutrição? Você não merece cuidado? Você não merece estar bonita, se sentindo bem? Com autoestima? Você não merece estar com a pele bonita? Você não merece ter sua sexualidade de volta, sua intimidade? A tua casa merece os itens e você não merece. Merece o chá de bebê ali da criança. Eu dou sempre o exemplo de chá de bebê, porque às vezes compro um monte de coisa para um chá de bebê infantil, para celebrar muitas vezes o nascimento e tudo mais, e tá cheia de sintomas de adoecimento e não cuida de si. E aí tá gastando com coisas supérfluas que você nem percebe que são supérfluas. Então é uma autorreflexão também em relação a valores. Enquanto a saúde não for um valor para você, você se mantém no estágio do adoecimento. Quais são os seus valores? O que você valoriza? Quais são os seus 3 principais valores? Se a saúde não estiver ali, a família é um valor, o trabalho é um valor, um exemplo, a casa é um valor, mas a saúde não é um valor. Aí por isso que você entra no estágio de adoecimento e não sai dele. Eu já estive nesse estágio de adoecimento porque eu valorizei demais outras coisas e não percebia que não estava valorizando a minha própria saúde. Eu cuidava dos outros, não cuidava de mim. Tá? A Cris perguntou aqui sobre pano branco, micose, se é síndrome fúngica ou não. O teste da síndrome fúngica está no link do perfil, tá, Cristina? Dá uma olhada no link do perfil, tá bom? Aí você tira todas as suas dúvidas fazendo o teste. Quem não sabe o que é link do perfil, é o link azul que tem na bio aqui do Instagram. Já que perguntou, o método é focado em mulheres, meu esposo passou por dermatite. Não, gente, tô vendo aqui os sintomas que ele tem, que é bem comum. Problema no estômago, enjoo, inchaço. O método ele pode ser aplicado por homens e por mulheres, tá? A parte da alimentação pode ser aplicada até para crianças. Eu falo com mulheres porque vocês chegam até mim um volume maior, e por isso que eu falo no feminino, porque vocês são em maioria. Mas o homem também pode aplicar, tá bem? A Ama perguntou aqui sobre a questão do sexo. A questão do sexo, mulheres, é você não sentir dor na relação, você não se sentir insegura. É assim que você vai lidar para saber o momento, para quem tem candidíase vulvaginal, quando você volta a ter relação, enquanto você não se sente segura. Então, agora eu tô me sentindo segura. Então, você tem relação, tá? A relação, a intimidade não pode te causar medo, insegurança. Então, às vezes, se você tem até dificuldade de conversar com seu parceiro sobre intimidade, sobre aquilo que te traz prazer,
talvez isso já seja uma sinalização de algum outro problema. Então, você tá com problema de desnutrição, mas também com outro problema aí relacionado. Mas aí é uma outra conversa. Isso a gente fala lá na fase de manutenção do método, tá bom? A Tami perguntou sobre até quando vai entrar no método. O próximo encontro é amanhã. Então, quem entrar hoje tem já acesso ao próximo encontro, que é amanhã. Quem entrar depois, aí vai perdendo o desconto, que ele tem uma data limite para sair do ar, tá? A Lick perguntou se estrangeira pode fazer o método. Pode sim. Eu tô até planejando algo futuro ter também em espanhol, tá? Está nos meus planos. Tem um método em espanhol, mas pode pessoas de qualquer país aplicar. Bom, mulheres maravilhosas, senti aqui que eu tirei a maioria das dúvidas de vocês. A Sandra perguntou sobre biorressonância. Não, eu não faço biorressonância, tá, Sandra? Sei o que é. O foco do método é alimentação, eliminação de biofilmes de fungos, suplementação se necessária, tá? E aí tem outros detalhes da parte hormonal, esses detalhes eu explico na parte de manutenção, de nutrigenética, que eu já ensino algumas coisas para vocês na fase de manutenção, de nutrição para o exercício físico, a nutrição esportiva, mas isso é extra, são bônus que eu entrego para vocês. O mais importante é que vocês saiam daqui sabendo que eliminar a candidíase e a síndrome fúngica, isso é o passo a passo é ensinado no método, que vocês não precisam ficar sem comer os alimentos conforto, os alimentos especiais, tá vindo Natal, tá vindo datas especiais, você vai compreender o processo e entender que o tratamento tem data para começar e data para terminar, que não é só uma coceirinha, que isso não é só um probleminha ali local, que você tem que lidar com ele, deixar ele ali e passar um remédio e esquecer, que é um problema sistêmico e crônico. Tudo aquilo que é de repetição é crônica, é chamado de crônico. E esse crônico, ele vai virar uma bola de neve. Então, ele vai gerar várias outras coisas. É igual uma pessoa, por exemplo, que é obesa, né? E tem diabetes, hipertensão, ácido úrico alterado, colesterol. Você não precisa saber o nome de todas essas doenças. Eu quero te mostrar que uma coisa vai levando a outra. Então, o estágio de sobrevivência, ele vai ficando cada vez pior. Então, a pessoa vive uma vida arrastada. E você que está aqui é uma mulher... Vocês são inteligentes, porque vocês estão 10 horas da noite aprendendo sobre candidíase e síndrome fúngica. Vocês podiam estar fazendo qualquer coisa, mas vocês já compreenderam o valor que é um prato de comida na sua mesa, a gratidão por incluir alimentos específicos para se curar e o valor disso. Então, vocês já estão no caminho. Agora é o empoderamento de você se priorizar, de você ter esse senso de merecimento. Você merece passar uma vida medicada ou você merece uma vida bem nutrida, saudável, se sentindo ótima e não se sentindo mais ou menos, tô mais ou menos, acordei aqui mais ou menos para ir trabalhar. Que vida, desculpem o termo, não vou falar não que eu acho feio, mas que vida ruim acordar mais ou menos. Eu ia falar, soltar um mini palavrão aqui para vocês. Não é? Então, a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente pode, né? Feito melhor que perfeito sempre para nos sentirmos ótimas. Então, a gente vai evoluindo. O processo da nossa vida, o porquê que a gente está aqui na Terra é para passar por essa evolução. Tá? É para essa evolução. Então, vocês irão sair desse quadro. Vocês vão sair do quadro de candidíase e síndrome fúngica. Mas, para isso, precisa aplicar o aprendizado. Tá bem? Então, mulheres maravilhosas, informação sobre o método está no link do perfil. Então, quem quer entrar no método, já recebeu o conteúdo, tirar as dúvidas aí na próxima semana, entrar no plantão de dúvidas, link no perfil, método SP. Sheila, eu ainda tenho dúvida dos meus sintomas, tem o teste da síndrome fúngica, também aqui no perfil, tá bem? Tem que aplicar o passo a passo para eliminar os sintomas? Tem. Só cortar um alimento ou outro vai me curar? Não. Ficar cortando alimento não vai te curar. Não faz você se nutrir suas células. Educação nutricional, mulheres, reeducação alimentar, isso você aprende gratuitamente na internet. Tem lá o Guia Alimentar da População Brasileira.
Ele existe para isso, para a saúde pública, para a saúde mediana, para manter ali o padrão da alimentação da população brasileira. Agora, tratamentos específicos, como o da candidíase e a síndrome fúngica, isso é um protocolo. Então, um tratamento nutricional é outra coisa. Então, se fosse só para você fazer uma reeducação alimentar, Sheila, preciso perder um quilinho aqui, quero só uma reeducação alimentar. O guia alimentar da população brasileira. Então, é para você aquilo lá, tá? Agora, para eliminar a síndrome fúngica, não, o guia alimentar da população brasileira, reeducação alimentar, comer colorido, um pouquinho de cada coisa, não é isso que vai te nutrir, tá? Porque a mistura, muitas vezes, do que você faz, às vezes com a intenção de ser bem nutrida, colocar mais alimentos, não sustenta, o teu corpo não consegue nem digerir aquilo. Então, você pode sim comer o que você gosta, mas no momento certo, no passo certo, sabendo as combinações e também as inclusão dos alimentos específicos, tá bem? Ótima noite para vocês, bom descanso, bom sono reparador. Qualquer dúvida, entrem lá no link do perfil, tá? E vejo vocês do outro lado, lá do método. Turma 19, em breve a gente fecha ela, encerra. E parabéns para vocês, mulheres maravilhosas que decidiram ter uma vida ótima e não ficar nesse modo sobrevivência aí em 2022. Ainda em 2022 já tomou essa decisão, virou essa chave pra gente se unir, se juntar e termos aí as nossas ancestrais, inclusive, ficaram orgulhosas desse mundaréu de mulheres bem nutridas, bem prósperas e que estão aqui para evoluir e evoluíram, né? Então é esse o propósito maior. Um beijo, Natália, maravilhosa. Ótima noite, bom descanso para vocês. Até a próxima e até o nosso encontro aí da próxima semana. Um beijo.